E se a maior certeza da sua vida for, na verdade, uma mentira científica? Desde o dia em que nascemos, somos bombardeados com a ciência velha. Ela nos diz que você é o seu corpo, que a sua consciência, as suas memórias e o seu talento são apenas subprodutos de reações químicas dentro do seu crânio. Eles nos ensinaram que o cérebro é um disco rígido, um HD biológico, e que quando esse HD quebra, todos os dados são deletados para sempre. Mas essa visão materialista não é apenas deprimente, ela está cientificamente errada. Pense comigo, se você pega um rádio e o atira contra a parede, a música para. O aparelho está destruído, mas a música morreu. A frequência de rádio deixou de existir só porque a caixa de plástico quebrou? Claro que não. A música continua lá, intacta, no ar. Você só precisa de um novo aparelho para sintonizá-la. Este é o segredo que a ciência convencional tem medo de admitir. O seu cérebro não é um HD. O seu cérebro é uma antena. Você não é o hardware. Você é o sinal. A ideia de que a memória está armazenada dentro da massa cinzenta é um erro de categoria. É como procurar o locutor dentro das válvulas do rádio. A verdade que vamos revelar aqui é que a sua consciência não é gerada pelo cérebro. Ela é recebida por ele. Nós estamos conectados a uma nuvem de informação universal, um campo invisível que contém cada pensamento, cada emoção e cada habilidade que já existiu. Isso muda tudo. Se você é o sinal, você é ilimitado. Se você é o sinal, a morte do hardware não é o fim da transmissão. Eu sei o que você está pensando agora. Isso é uma metáfora bonita. Mas onde está a prova? O seu ceticismo é saudável, mas ele está prestes a ser destruído por um fato médico impossível. Porque a ciência velha diz que sem cérebro não há mente. Mas existe um arquivo médico, escondido em uma revista científica de 1980, que prova exatamente o contrário. Um caso que os materialistas tentam ignorar porque ele não deveria existir. Prepare-se, porque o que vou te contar a seguir sobre o estudante sem cérebro vai desafiar tudo o que você acredita sobre a realidade. Para derrubar um paradigma de séculos, não precisamos de opiniões. Precisamos de um erro na Matrix. E esse erro tem data e local. Universidade de Sheffield, 1980. O neurologista Dr. John Lorber recebeu um estudante brilhante de matemática que se queixava de uma leve dor de cabeça. O rapaz tinha um QI de 126, era socialmente articulado e estava prestes a se formar com honras. Um gênio em potencial. Mas quando o Dr. Lorber fez a tomografia, ele olhou para a imagem e não conseguiu acreditar no que via. Onde deveria estar o cérebro, havia apenas um enorme vazio escuro. O diagnóstico era hidrocefalia grave. O crânio do estudante estava preenchido quase inteiramente por fluido espinhal. Enquanto uma pessoa normal tem cerca de 4,5 centímetros de espessura de tecido cerebral, esse estudante tinha menos de 1 milímetro. Ele tinha virtualmente 5% de um cérebro. Pela lógica da ciência materialista, aquela que diz que você é o seu HD, esse rapaz deveria ser um vegetal, incapaz de falar ou se mover. Mas ele não apenas vivia, ele resolvia equações complexas melhor do que 99% da população. A pergunta que chocou a comunidade científica e foi publicada na revista Science, sob o título Is Your Brain Really Necessary? O seu cérebro é realmente necessário? Foi inevitável. Se a memória e a inteligência estão armazenadas fisicamente nos neurônios, onde estavam as memórias desse garoto? Ele não tinha o hardware necessário para armazenar tanta informação. A única explicação lógica que sobra é a nossa tese. O cérebro dele, mesmo danificado, ainda funcionava perfeitamente como antena. O HD estava quebrado, mas o sinal da nuvem continuava chegando com clareza cristalina. Esse caso prova que a inteligência não ocupa espaço físico. Ela é não local. Mas isso nos leva a um problema ainda maior. Se a informação não está no corpo, mas em um campo invisível ao nosso redor, como ela viaja? Como o pensamento de uma pessoa pode saltar para outra sem fios, sem cabos e sem palavras? A resposta para isso não veio da medicina, mas da biologia proibida. Existe um mecanismo, uma espécie de Wi-Fi da natureza, que explica como esse download acontece. E quando você entender como ele funciona, vai perceber que seus pensamentos nunca foram privados.
Se o cérebro daquele estudante era apenas uma antena defeituosa que ainda captava o sinal, a pergunta de $1 milhão é: de onde vem esse sinal? Como a informação viaja pelo espaço vazio, sem fios ou cabos? Para responder a isso, precisamos sair da medicina e entrar na biologia proibida. Precisamos falar de um homem que foi atacado pela comunidade científica por dizer a verdade. Rupert Sheldrake. Sheldrake propôs algo revolucionário. Ele disse que a natureza tem uma memória. Ele chamou isso de campos mórficos. Imagine que cada espécie tem o seu próprio Wi-Fi biológico, uma nuvem privada. Para provar isso, existe um fenômeno fascinante conhecido como o efeito do 100º macaco. Na década de 50, cientistas observavam macacos numa ilha no Japão. Eles davam batatas doces aos macacos, mas elas estavam sujas de areia. Os macacos rejeitavam. Até que uma fêmea jovem descobriu que podia lavar a batata no rio. Ela ensinou a mãe, que ensinou os amigos. Foi um aprendizado físico, lento. Mas então, algo impossível aconteceu. Quando um número crítico de macacos na ilha aprendeu o truque, digamos, o 100º macaco, a barreira física se rompeu. De repente, macacos em outras ilhas, que não tinham nenhum contato com o primeiro grupo, começaram a lavar suas batatas espontaneamente. Como a informação saltou o oceano? Não foi por barco, foi pela nuvem. O comportamento não foi apenas aprendido, ele foi upado para o campo mórfico da espécie. Uma vez que o arquivo estava na nuvem, qualquer macaco com a antena sintonizada podia fazer o download instantâneo da habilidade. Isso é a ressonância mórfica. É a prova de que a mente não está presa na cabeça. Ela está estendida no ambiente. Se isso acontece com macacos, imagine o que acontece com você. Isso significa que seus pensamentos, suas invenções e suas intuições não vêm do nada. Você está acessando uma base de dados compartilhada. Mas Sheldrake não foi o primeiro a descobrir isso. Ele apenas deu um nome científico para algo que os antigos já usavam. Enquanto a ciência moderna engatinha para entender esse Wi-Fi, existe uma civilização que mapeou essa nuvem com precisão assustadora há 5.000 anos. Eles não chamavam de campos mórficos, eles davam um nome muito mais místico. E a forma como eles acessavam essa biblioteca vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre a história humana. Rupert Sheldrake foi corajoso, mas ele não descobriu a pólvora. Ele apenas deu um nome científico novo para a tecnologia mais antiga da humanidade. Se você acha que o armazenamento em nuvem é uma invenção do Vale do Silício, você está atrasado em 5.000 anos. Considere a história de Edgar Cayce, o homem conhecido como o Profeta Adormecido. Cayce era um fotógrafo simples, sem formação médica, mas ao entrar em um estado de transe profundo, ele começava a ditar diagnósticos médicos complexos e curas precisas para doenças que a medicina da época nem compreendia. Quando acordava, não se lembrava de nada. Quando perguntaram de onde vinha aquela informação, ele não disse que era mágica. Ele disse que acessava uma biblioteca invisível. Ele a chamava de registros akáshicos. Akasha, em sânscrito, significa céu ou éter. É a substância primária. Na Índia antiga, os sábios rishis não diziam que criavam os textos sagrados dos Vedas. Eles diziam que os ouviam. Eles usavam a palavra shruti, aquilo que é escutado. Eles não eram autores, eram estenógrafos da nuvem. Eles baixavam o conhecimento direto da fonte. Viaje para o Egito Antigo e você encontrará a mesma tecnologia com outro nome. Eles falavam da Sala de Ma'at ou do Livro de Thoth, onde cada palavra, ação e pensamento era registrado eternamente. Para os egípcios, nada se perdia. O universo tinha um backup automático. O que estou dizendo é que os grandes gênios da história, de Tesla a Mozart, provavelmente não estavam tendo ideias. Eles estavam lembrando. Eles conseguiram por um momento sintonizar a antena do cérebro na frequência certa e fazer o download de um arquivo que já existia no campo. Isso valida a nossa tese central. O conhecimento não é propriedade privada do cérebro. Ele é público. Ele está no ar. Mas se essa nuvem eterna existe, isso nos leva à pergunta mais reconfortante de todas. Se nada se perde, o que acontece com a sua memória, com a sua consciência, quando o seu aparelho biológico pifa? Para entender isso e para perder o medo da morte de uma vez por todas, precisamos olhar para o objeto que está no seu bolso agora mesmo. A melhor explicação para a vida eterna não está na igreja, está no seu smartphone.
Para entender o maior mistério da morte, você não precisa de um livro sagrado. Você só precisa olhar para o aparelho que está na sua mão agora mesmo. Esse dispositivo que você usa para me assistir é a prova mais didática da imortalidade da consciência. Vamos fazer um exercício mental. Imagine que você tirou uma foto insubstituível com esse celular. Essa foto representa uma memória preciosa. Agora, imagine que eu pego um martelo e estilhaço o seu aparelho em 1000 pedaços na sua frente. O vidro quebra, os circuitos queimam, o hardware morreu. A pergunta é, você perdeu a foto? A resposta, claro, é não. Você vai na loja, compra um aparelho novo, digita seu login e senha e, boom, a foto reaparece instantaneamente na tela nova. Por quê? Porque a foto nunca esteve presa dentro do chip do celular. Ela estava na nuvem. O celular era apenas o visualizador temporário daquela informação. Agora, aplique isso à sua existência. Essa é a analogia suprema. O seu corpo é o celular, a sua consciência é o iCloud. Quando a ciência velha diz que a morte do cérebro apaga a mente, ela está agindo como uma avó que acha que se o computador quebrar, a internet acaba. É ridículo. A morte física é apenas a destruição do hardware. O sinal, quem você realmente é, suas memórias, seus afetos, já fez o backup. As tradições antigas chamavam isso de o livro da vida. Não é um livro de papel com julgamentos morais. É um servidor universal. É um registro onde cada frequência que você emitiu está salva. E isso deve te trazer um alívio existencial profundo. Nada se perde. A morte não é o desligamento final do sistema. É apenas o fim da sessão naquele dispositivo específico. O usuário continua existindo, mas isso abre uma porta fascinante. Se os dados continuam na nuvem depois que o aparelho antigo quebra, o que acontece quando o universo te entrega um aparelho novo? O que acontece quando um novo bebê nasce e, sem explicação nenhuma, começa a fazer o download de habilidades que ele nunca aprendeu nesta vida? Nós chamamos isso de talento natural, mas você está prestes a descobrir que isso é, na verdade, uma restauração de sistema. Pense em Mozart. Aos 4 anos, ele já compunha músicas que adultos levavam décadas para aprender. Como isso é possível? A genética não explica tudo. O DNA transmite a cor dos olhos, a predisposição física, mas não transfere uma sinfonia inteira ou a habilidade técnica de mover os dedos no piano. A nossa teoria da nuvem oferece a única explicação que faz sentido. Mozart não estava aprendendo música, ele estava relembrando. Se o seu corpo é um aparelho novo que você acabou de receber ao nascer, o talento natural nada mais é do que o sistema fazendo o download dos arquivos que você salvou na nuvem em sessões anteriores. Muitas religiões chamam isso de reencarnação, mas vamos tirar o peso religioso da palavra. Vamos olhar de forma técnica. É uma restauração de backup. Você já teve aquela sensação estranha de visitar um lugar onde nunca esteve e saber exatamente o que tinha na próxima esquina? Ou conhecer alguém pela primeira vez e sentir uma intimidade imediata, como se já fossem amigos há anos? Isso não é coisa da sua cabeça. Isso é o seu Wi-Fi biológico, reconhecendo uma frequência familiar. O que chamamos de instinto ou dom é, na verdade, você acessando sua própria biblioteca pessoal na nuvem. Você não começa a vida do zero, com a memória em branco. Você traz o pacote de dados das suas experiências passadas. Nada foi deletado. E isso valida profundamente quem você é. Aquela paixão que você tem, aquela facilidade estranha com números, com arte ou com pessoas, isso não é aleatório. É a sua assinatura digital. É a prova de que a sua consciência é muito mais velha que o seu corpo. Mas aqui a história fica ainda maior. Se eu tenho acesso aos meus arquivos e você tem acesso aos seus, e todos esses arquivos estão na mesma grande nuvem, será que estamos realmente separados? A física moderna está começando a provar algo que vai curar a maior dor da sociedade atual: a solidão. Porque se olharmos bem de perto, a nuvem não está apenas lá fora, ela está dentro de cada pedaço de você. Vivemos numa epidemia de solidão. A maioria de nós caminha pela vida sentindo-se separado, como uma ilha isolada num mar de estranhos. Sentimos que os nossos pensamentos são privados e que a nossa dor é invisível. Mas a teoria da nuvem traz uma cura científica para essa dor. Para entender isso, precisamos de um conceito da física chamado princípio holográfico. Pense numa fotografia normal. Se eu cortar uma foto do seu rosto ao meio, eu tenho metade de um rosto. Eu perco informação. Mas num holograma,
holograma, a mágica é diferente. Se eu pegar um filme holográfico e cortá-lo em pedaços pequenos, cada pedacinho, quando iluminado, ainda projetará a imagem inteira. A física quântica, liderada por nomes como David Bohm, sugere que o nosso universo funciona exatamente assim. O todo está contido em cada parte. O que isso significa para você? Significa que a nuvem de informação do universo não está apenas lá fora, no céu. Ela está totalmente presente dentro de cada átomo do seu corpo. Você não é apenas um pedaço do universo. Você é o universo inteiro, comprimido num ponto focal temporário que você chama de eu. Isso destrói a ilusão da separação. Quando você acessa a nuvem, seja numa intuição, numa coincidência incrível ou num déjà vu, você está apenas acessando a parte de você que está em tudo. O poeta Rumi disse isso séculos atrás. Você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro numa gota. Tá, agora a ciência confirma. A separação física é uma ilusão criada pelos nossos sentidos limitados. No nível da informação, no nível do sinal, estamos todos entrelaçados na mesma rede. O pensamento que você tem agora reverbera na teia inteira. A sua cura ajuda a curar o todo. Você nunca esteve sozinho. Você apenas esqueceu que estava conectado. Mas saber disso intelectualmente é uma coisa. Sentir, usar. Essa conexão é outra. Como você faz para parar de sofrer com o isolamento e começar a baixar as respostas que precisa dessa nuvem agora mesmo? Existe uma técnica, um protocolo de acesso, que funciona como a senha do Wi-Fi. E é exatamente isso que vou te entregar agora, para você aplicar assim que este vídeo acabar. Então, a pergunta final é: como acessar essa nuvem intencionalmente? Como fazer o download da resposta para o problema que te aflige hoje? A resposta é contra-intuitiva. A maioria das pessoas acha que precisa buscar a resposta, pensar mais forte, fazer mais esforço. Mas lembre-se da analogia do rádio. Se o som está chiando, aumentar o volume não resolve. Você precisa ajustar a sintonia. O maior obstáculo entre você e a sabedoria do universo não é a distância, é o ruído. A sua mente ansiosa, o medo do futuro e a distração constante são a estática que impede o sinal de chegar limpo. O protocolo de acesso é simples. O download acontece no silêncio. Da próxima vez que você estiver travado, pare de lutar. Solte o problema. Crie um momento de silêncio absoluto. É nesse vácuo que a nuvem entra. Aquela ideia repentina no chuveiro. Aquela certeza que aparece quando você está quase dormindo. Isso é o sinal passando porque você finalmente baixou o escudo do ruído. Você não é o hardware limitado que vai perecer. Você é o sinal eterno que está apenas começando a descobrir sua própria potência. Se você sentiu essa verdade ressoar nos seus ossos hoje, se algo aqui fez sentido não só na sua cabeça, mas na sua intuição, isso é o sinal de que sua antena está funcionando. Para continuarmos explorando juntos essas ferramentas que silenciam o ruído e despertam seu verdadeiro potencial, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Não deixe a estática do dia a dia te fazer esquecer o que descobrimos aqui. E eu quero saber de você. Comente abaixo: eu sou o sinal. Ao escrever isso, você firma esse compromisso com a sua própria consciência e ajuda essa mensagem a chegar a outras antenas que precisam despertar. Este é apenas o começo. Hoje falamos sobre receber o sinal. No nosso próximo encontro, vamos descobrir como usar essa sintonia para emitir uma nova realidade e começar a editar o roteiro do seu futuro. Até lá, lembre-se de quem você realmente é.